Vamos agora começar falando do primeiro princípio sólido, que é o S, né? Que é o Single Responsibility Principle, né? Esse princípio, como eu falei na aula passada, na aula mais conceitual, falando de todos os princípios de forma bem macro, ela diz o seguinte: uma classe deve ter apenas um motivo para mudar, tá? Esse aqui eu acredito que seja o princípio mais importante de todos, tá? Não que os outros sejam menos importantes ou algo do tipo, ou que sejam mais desprezíveis. Não, esse aqui eu acredito que é o mais importante. Os outros são importantes também, tá? Mas eu acredito que esse é o princípio que você hoje pode começar já a aplicar nas suas aplicações, tá? Se você é um programador já experiente, já tem experiência com orientação-objeto, ou uma certa experiência com orientação-objeto, deve seguir à risca essa questão da SRP, tá certo? Eu vou passar um exemplo de violação aqui, tá? E espero que vocês entendam o grande motivo da gente utilizar a Single Responsibility Principle, tá? Isso aqui é pra gente evitar aquelas classes Deus, aquelas classes Megazord, que é chamado. São classes que fazem 1001 coisas, tá? Aqueles canivetes suíços, né? Que fazem 1001 coisas, tá? A gente tem que desmembrar essas responsabilidades e colocar, como eu falo, cada um no seu quadrado fazendo suas coisas, tá certo? Eu listei aqui 4 problemas que pode acontecer quando você viola a Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única, tá? Uma delas é a falta de coesão, coisa que eu já falei em aulas passadas, lá na parte de boas práticas de programação, tá? A falta de coesão é quando justamente as classes elas não são coesas, né? Coesas. Isso quer dizer o quê? Que a sua classe ela não está fazendo o que ela deve fazer bem, tá? Ela não está coesa. Ela está fazendo coisas que outras pessoas, outras classes, né? No caso, classes deveriam fazer, tá? A outra coisa seria o altíssimo acoplamento. Também falei em aulas passadas sobre altíssimo acoplamento. A história de você tá amarrado, alguma coisa tá super amarrada em outra, né? Uma classe ela tá tão carregada que você não consegue utilizar e reutilizar em outros lugares, né? A dificuldade da implementação de testes automatizados, né? Quando você for trabalhar com testes, né? Que é também um assunto muito legal, você vai dificultar demais, porque a classe faz tanta coisa que fica difícil de mocar, fica difícil você fazer um teste unitário, fica bem mais complicado, tá? E a quarta coisa seria a dificuldade de reaproveitamento de código, tá certo? Esses seriam os 4 pontos, digamos assim, que seriam os problemas quando você viola ao princípio da responsabilidade única, tá? Vamos aqui então para minha tela. Eu vou aqui, já criei uma pastinha aqui e vamos fazer um exercício, né, prático para você entender uma violação, tá? E aí a gente faz logo após a refatoração disso, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.php, naqueles mesmos moldes que você já conhece. Vou dar aqui um pequeno zoom e vou abrir aqui a abertura do PHP, né, as tags do PHP. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma classe chamada funcionário. Funcionário, tá? Ela vai ter um private nome e vai ter um private salário, certo? Aqui eu vou ter os seus métodos getters and setters, public function getNome, que vai ser um return desse nome. Aqui eu vou ter public function getSalary, return desse salário, ok? Vou ter aqui também os setters dele, tá? Public function set nome, certo? Vou botar aqui string nome e aqui this nome é igual a nome. Vou deixar sem o retorno da própria classe, tá? Os fluent setters. No caso aqui, vamos lá, public function set salário. E aqui eu recebo um float salário. Isso aqui você já sabe, já tá craque em fazer isso aqui. Certo? Salário é igual a salário. Beleza? Aqui até aqui, tranquilo. Aí eu vou criar um método agora, fazer o seguinte. Criar um método public function calcular salário, certo? E aqui eu vou fazer, vamos fazer o seguinte, vamos supor que nessa empresa, né, digamos assim, eu posso ter alguns vales, né? Vamos colocar aqui combustível, que vai ser R$100 esse vale de combustível. Vamos dizer que o vale alimentação ele vai ser R$250 e vamos dizer que ele vai ter uma comissão, né?
uma comissão aqui de 20%, digamos assim, tá? Na hora de calcular o salário dele, tá? E o salário vai ser o seguinte cálculo, ó, return desse salário, certo? Mais, eu vou fazer aqui, desse salário vezes, vezes comissão, certo? E vai ser também mais, né? Tô quebrando aqui só para ficar mais legível para vocês, tá? Alimentação mais combustível, certo? E aqui eu vou ter um public function imprimir contra-cheque, tá? E aqui você imagina uma lógica de complexa, totalmente complexa, para impressão aqui do contra-cheque, tá certo? Eu vou colocar aqui apenas um echo imprimiu, só como exemplo, tá? Imprimiu o contra-cheque, certo? Acredito que isso aqui já, não sei se vocês já conseguiram perceber, tá? Mas vocês perceberam que essa classe funcionário, ela é uma representação de um funcionário, é para ser uma representação de um funcionário, tá? Veja que eu estou aqui criando o salário que ele vai ter e o seu nome. Estou pegando seus getters e setters, beleza, aqui tranquilo, mas perceba que eu estou calculando o salário. Quer dizer, uma representação de funcionário fazer o cálculo do salário. E um funcionário também imprimir contra-cheque, né? Se você pegar no mundo real, um funcionário não calcula o seu salário, né? Quem faz isso é uma outra coisa, uma outra empresa, o RH da empresa. E quem imprime o contra-cheque também não é o funcionário que imprime isso. Então, se você até levar para o mundo real, você vai perceber que está bastante estranho isso aqui. Esses dois métodos, esses dois comportamentos devem estar em outro lugar, menos aqui em funcionário, porque essa classe funcionário, ela deve apenas representar um funcionário, nada mais do que isso. Elas devem ter comportamentos que dizem respeito somente a coisas de funcionário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos refatorar isso aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma classe, existem várias maneiras de implementar isso, tá? De refatorar isso aqui, eu vou fazer uma forma mais simples possível, que é para você entender aqui como vai ficar cada um no seu quadrado, certo? Eu vou criar aqui uma classe chamada calculadora salário, certo? E vai ter aqui um private funcionário, vai ter aqui um private combustível, que vai ser exatamente o valor do combustível aqui padrão 100, vai ter um private alimentação, certo? Que vai ser 250, ok? E vai ter o private comissão, que vai dizer, que é private comissão, que vai dizer que é 0,2, né, que equivale a 20%, tá certo? Aqui eu tenho os valores dos vales, né? E aqui eu tenho o meu funcionário, tá certo? Esse camarada aqui, deixa eu até marcar, ó, ele tem que ser do tipo funcionário. Funcionário, certo? E aqui são floats, né? Eu não precisar nem marcar aqui, que você já sabe que são floats, certo? E aí eu vou fazer o public, eu tenho até um atalho aqui no VS Code para criar o construtor, certo? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou receber logo de cara um funcionário. Um funcionário, tá? Funcionário, e aqui vai ser this funcionário, funcionário é igual a variável funcionário. Beleza? Até aqui é tranquilo, você já sabe isso aqui por ter feito várias vezes já durante o treinamento. E aqui eu posso fazer, ó, public function get salário, tá? E aqui sim, né, a grande mágica vai acontecer aqui, né? Eu posso até pegar aqui esse camarada e literalmente arrancar daqui, ó, esse cálculo, excluir todo esse método aqui que não vai existir mais e colocar aqui dentro o return desse salário. No caso não é desse salário, é desse funcionário, né? Eu vou pegar o salário do funcionário get salário, certo? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Eu tô pegando, poderia colocar isso aqui numa variável em cima para ficar mais organizado, mas isso aí fica para sua conta, certo? Por sua conta. Aqui eu vou botar descomissão, que ele agora é um atributo dessa classe. Aqui descomissão, ou desalimentação, e aqui descombustível. Acabei de isolar uma das coisas que estava acoplada aqui sem necessidade de funcionário, certo? Aqui basta instanciar, dizer um funcionário, chamar o get salário,
e pronto, voltei aqui na minha calculadora de salário. E isso eu posso reutilizar em vários outros lugares da aplicação de forma mais tranquila, certo? E aí nós temos também, vamos criar aqui uma classe chamada impressora de contra-cheque, certo? Que vai ser o seguinte, eu vou botar aqui um private funcionário, certo? Que vai ser exatamente lá do tipo, né, funcionário, tá? E aqui um private salário, certo? Aqui vai ser, eu vou colocar aqui o float, né, para ficar mais bonitinho aqui essa parte, certo? Mas você pode colocar nos de cima por sua conta, não tem problema nenhum, tá? Eu vou ter aqui um constructor, eu vou utilizar aqui o atalho do VS Code para me ajudar, e aqui eu vou colocar, por exemplo, o funcionário no construtor, funcionário, e aqui eu vou colocar um float, que é o salário do cara, certo? Aqui eu vou colocar funcionário igual a funcionário, e aqui eu vou colocar this salário é igual a salário, certo? Você deve estar me perguntando, poxa, Kildos, mas eu não poderia muito bem tirar esse parâmetro e pegar o get salário lá da minha classe de funcionário? Não, porque aqui eu vou pegar o salário já todo calculado, entendeu? Então eu tenho que receber esse salário, né? No caso, no meu cenário aqui, né? Eu tenho que receber esse salário para poder imprimir o salário corretinho com os devidos ganhos aqui, né? Dos vales, das comissões, etc. Tá? Então aqui vamos ter um método public function imprimir, certo? Public function imprimir. E aí eu posso pegar aqui, inclusive, pegar aqui minha colinha, né? Tem um formatinho bem tranquilo aqui, ó. Return nome, vai pegar o desse funcionário get nome, né, o getter dele, e aqui eu vou pegar a informação do salário, certo? Aqui já está bem tranquilo. Aqui eu finalizo minha impressora de contra-cheque. Inclusive, se eu precisar num futuro, vamos supor que eu já usei essa impressora em 10 lugares diferentes, e aí seu chefe chega, cara, eu preciso mudar esse formato aqui, eu preciso dizer que não é só nome e um pipeline, vão ser 2 pipelines, sei lá, você 2 pipelines, cadê o pipeline? Tá aqui, e uma setinha pro lado do salário. Então você muda apenas em um lugar, certo? E essa impressora vai estar aqui fazendo só o que ela tem que fazer, tá certo? Então perceba que agora eu posso tirar isso aqui também, ó. Olha só, arranquei isso daqui e joguei para outra classe, tá? Agora sim temos nossas classes mais coesas, ó. Nossa classe funcionário, ela representa um funcionário, ela é uma representação do funcionário, tá? Aqui eu tenho uma calculadora de salário, que ela só faz cálculo de salário. Ela só deve mudar por um único motivo, que é se for por alguma coisa relacionada a cálculo de salário, tá? E aqui eu tenho a impressora de conta-cheque também, que só faz impressão de conta-cheque, tá certo? Esse é o grande lance do princípio da responsabilidade única, tá? A gente violou o princípio e a gente refatorou seguindo à risca o que o princípio resta, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre o Open Closed Principle, né? O princípio do aberto e fechado. Espero você lá na próxima aula.